Boa noite, meninas! Com um pouco de atraso, mas saiu vida de mãe aqui. Tive um imprevisto e acabei tendo que atrasar um pouquinho a live, mas estamos aqui para conversar sobre um assunto importantíssimo, que é o ganho de peso dos bebês. O que a gente espera dos bebês recém-nascidos, né? O que a gente vai manejar, o que não precisa manejar, como que a gente vai manejar isso tudo. Então, hoje a gente vai conversar com a doutora Mariana, que é pediatra, neonatologista, faz sala de parto. Olha, ela entrou aqui, vou chamar já ela. E a doutora Mariana vai lá no consultório para ela, e do que chega em atendimento para mim também, e traz muito pânico para as mamães. Hoje eu abri enquete. Oi, tudo Oi, bom, doutora? Cíntia, tudo bem? Tudo bom, Mari? Tô... Bem-vinda, então. Desculpa o atraso. Estava aqui Sem no problema. carrossel da maternidade, né? Vida Vida real. real. E estava aqui falando para as gurias que hoje a gente vai conversar sobre ganho de peso do bebê, né? Que é um assunto que deixa as mães de cabelo em pé normalmente. Sempre. Então, gente, hoje era para a gente ter a doutora Fernanda junto também, que é sócia da Mari, só que também na vida real a doutora Fernanda teve uns reajustes aí com a filhinha dela e não vai poder participar. Mas fica para uma próxima, com certeza a Vamos ver gente vai. se ela consegue aparecer um pouquinho aqui. Ela tá com a Ai, filha. Vamos ver se ela consegue em algum momento aparecer. tomara. Então, Mari, quer te apresentar um pouquinho para as gurias? Pode ser. Então, eu sou pediatra, neonatologista. Fiz toda a minha formação no Hospital da PUC. E hoje eu trabalho no consultório junto com a Fernanda. A gente faz atendimento dos bebês em sala de parto, né? E também no consultório. E sou plantonista também no Hospital Divina Providência, na UTI neonatal. Então, gente, primeiro eu chamei a Mari, né, para essa live, porque a gente está fazendo uma parceria bem legal aí com os atendimentos, né, de puericultura. E além disso, eu acho que é um tema muito importante para a gente abordar no Agosto Dourado, porque esse medo do baixo ganho de peso é um dos principais fatores causadores de desmame, né? Sim. Então, doutora Mária, eu queria que tu falasse como neonatologista o que a gente tem que esperar do peso dos bebês assim na primeira semana de vida. Como é que a gente acompanha? Porque esses bebês são pesados na alta e depois vão ser pesados lá com 7, 10 dias de vida de novo, né? Mas como que a gente pode ter uma ideia sem ter a balança ali do lado de que esse bebê tá mamando o suficiente e o que a gente vai esperar do peso lá na primeira consulta. Então, como tu mesmo falou, né? Os bebês são pesados no nascimento e no momento da alta, que geralmente acontece por volta de 36 até 72 horas, né? No bebê que tá bem ali no hospital. E depois no momento da primeira consulta com o pediatra, que a gente recomenda que seja feita de preferência com 7 dias, mas até 10 dias de vida, né? É comum que Uhum. nesses primeiros dias de vida o bebê perca até 10% do peso, né? Então, um bebê que nasce com 3 quilos, ele pode chegar até 2,7 kg. Isso está dentro do esperado, né? Principalmente, então, no Uhum. momento da alta, quando esse bebê é pesado, é comum ter essa perda de peso, né? E a ideia é que quando ele chegue no consultório, com 7 dias de vida aproximadamente, que ele esteja começando a recuperar esse peso, né? Então, nem sempre o bebê vai ter atingido já o peso do nascimento. Não necessariamente ele precisa atingir o peso do nascimento, mas é importante que ele esteja, que ele não esteja pelo menos perdendo peso, né? Uhum. Nesse período, então, né, tem 7 dias desde o momento da alta aí, que às vezes acontece com 2, 3 dias, até a primeira consulta com 7 a 10 dias, a gente tem quase uma semana do bebê em casa, né? Como que a mãe pode observar como é que tá esse bebê em relação à amamentação e ao ganho de peso, né? Coisas importantes para essa mãe ver em casa, né? Principal
das coisas é a diurese, né? A urina, né? O quanto esse bebê tá urinando, quantas trocas de fralda, se a fralda tá cheia de xixi ou não, né? E as fezes do bebê, o quanto esse bebê tá evacuando. Então, um bebê que não tá mamando bem, ele não vai urinar bem, ele não vai evacuar com tanta frequência, né? A gente costuma dizer que o bebê que mama no seio, nos primeiros dias, no primeiro mês, ele mama, dorme e faz cocô. Então, a cada mamada, a gente tem uma troca de fralda, né? Então, quando isso não acontece, a gente tem que ficar alerta. É um dos principais sinais para a gente ficar atento em relação ao ganho de peso, talvez antecipar a consulta com o pediatra para ver o que pode estar acontecendo, né? Outra coisa é o bebê que fica muito sonolento, então ele não acorda para as mamadas, ele passa dormindo, né? A gente mexe no bebê, o bebê quase não reage. Então, isso também, o bebê não chora muito quando a gente mexe, enfim. Então, são coisas para a gente ficar atento em relação à percepção de como está essa mamada e como possivelmente está o ganho de peso desse bebê. Essa questão da sonolência é uma questão bem importante da gente abordar, né? Já aconteceu várias vezes de eu chegar em atendimento, perguntar para os pais como é que tá, os pais dizerem, tá tudo tranquilo, o bebê tá super bem, dorme, que é uma beleza, dorme 6, 8 horas. E aí já me acende a luzinha da insegurança ali, né? Peraí, tem alguma coisa, porque o normal não é um bebê dormir tanto, né? Exato. E aí, e isso é uma pergunta que a gente responde muito. Precisa acordar o bebê para mamar? E a resposta que eu dou sempre é: se esse bebê ainda não recuperou o peso do nascimento, se a gente ainda não tem esse dado, acorda. Né? Exatamente. Porque pode estar tudo bem, a gente está acordando o bebê à toa, mas pode ser que esse bebê esteja dormindo muito por não ter energia para chorar, para mamar, para pedir, né, atenção ali. E não foi um nem dois casos que eu acompanhei nessa trajetória como consultora em que isso aconteceu. E aí, como os pais estavam sem essa orientação, eles deixavam o bebê dormir, porque as pessoas diziam para eles, quando o bebê tem fome, ele chora. E aí eles deixavam dormir, e aí quando foi lá na pesagem do 7º dia, tinham reduzido muito o peso. Né? Então a gente precisa ter essa atenção. A própria questão da livre demanda, né, que a gente fala tanto. Então, claro que a gente deve amamentar sob a livre demanda. Então, quando o bebê quer, a gente tem que botar ele no peito para ele mamar. Mas nem sempre ele tem energia para pedir, né? Então, eu acho que isso é o principal. Eu dou o curso de gestantes ali no Divina e faço muita consulta de pré-natal. E as mães também têm um pouco esse mito, né? Mas tem que acordar, mas não vou prejudicar o bebê se eu estiver acordando ele para mamar. E eu costumo dizer que pelo menos até a primeira consulta com o pediatra, esse bebê deve ser acordado a cada 3 horas, mais ou menos, para a gente estimular a amamentação, né? Até ter esse controle do ganho de peso dele, saber se ele está ganhando peso bem, se ele está recuperando o peso do nascimento. Inclusive durante a madrugada, né, pessoal? Que às vezes os pais acham, então de madrugada eu vou deixar dormir. Mas é importante. Eu costumo dizer para os pais que eu acompanho assim, de madrugada até a gente pode até dar um espacinho maior ali, chegar até um máximo de 4 horas, mas não passar disso, porque a gente precisa ter segurança de que esse bebê está alimentado. Claro que esse bebê tem lá 2, 3 semanas de vida, já recuperou o peso do nascimento, já passou, mama com vontade e tal, e aí dorme 6 horas durante a noite, ok, a gente sabe que esse bebê tá nutrido, a gente tá vendo as coxinhas engrossarem e tal, então deixa, porque ele realmente está se autorregulando. Agora, até a gente ter essa certeza, a gente acorda. E outra dúvida que surgiu, doutora Mariana, é em relação às curvas de peso, né? Porque tem alguns bebês que eles acompanham
a curvinha vermelha ali, e as mães, os pais ficam naquela, meu Deus, meu bebê tá na curva do baixo peso. E como é que é? Como é que a gente interpreta essas curvas? Então, a gente sempre tem que. É complicado isso, né? Porque por mais que a gente diga que a gente não deve comparar o nosso bebê com o bebê dos outros, isso é muito comum, né? A gente vê isso muito no consultório e a gente tem que comparar o nosso bebê com ele mesmo, né? Eu não posso exigir de um bebê prematuro, por exemplo, que nasceu com 1,8 kg, que ele ganhe peso da mesma maneira que um bebê que nasceu a termo com 4,2 kg, como tem alguns que nascem. Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso, né? O nosso bebê. Eu tenho muitos pacientes no consultório que a gente põe na curva de crescimento e desde o nascimento, por algum motivo, ele teve alguma restrição intrauterina, ele já não ganhou tanto peso durante a gestação, e ele nasceu com um peso mais baixo. Esse bebê vai ganhar peso de uma maneira diferente. Ele vai crescer no limite inferior do peso, né? O que a gente mais tem que cuidar é se esse bebê teve uma queda no padrão dele mesmo. Então, o bebê vinha numa determinada curva de crescimento e, de repente, ele caiu na curva, ele teve uma baixa. Ainda assim, a gente pode acompanhar, tem inúmeros fatores que podem interferir nisso, né? Às vezes o bebê pegou alguma bronquiolite, teve alguma infecção, alguma coisa que atrapalhou nesse ganho de peso, mas ainda está sendo acompanhado de perto pelo pediatra e ele nem sempre vai precisar de uma intervenção, alguma coisa mais né, significativa ali. A gente pode só seguir acompanhando mesmo o ganho de peso, mesmo que ele tenha baixado na curva. Então, a gente sempre tem que considerar caso a caso e não generalizar, né? Eu tenho muitos pacientes que as mães sempre angustiadas, querendo... será que a gente não precisa da fórmula? E o bebê está se desenvolvendo bem, né? Está atingindo os marcos de desenvolvimento, não parece ter fome, não é um bebê desconfortável, que está chorando o tempo inteiro, assim, que eu digo para as mães, né? Que parece estar passando fome, ele mama e fica bem. Então, não tem problema esse bebê tá crescendo numa linha inferior de peso, né? E com o acompanhamento do pediatra. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim. Eu costumo falar que eu me preocupo mais com um bebê que estava no percentil 75, aquela curva mais de cima, e cai para o percentil 50, que seria a média, do que um bebê que está sempre na 25, porque esse bebê, comparado a ele mesmo, está mantendo o seu ritmo. E é isso que a gente tem que lembrar, é que aquelas curvas, elas mostram das crianças saudáveis, elas podem se desenvolver mais ou menos nesse estilo, né? Naquele então, intervalo, né? Na verdade, a gente tem um intervalo ali. Então, tem crianças que nasceram maiores e elas vão crescer na linha mais superior, e tem crianças que nasceram menores e que vão crescer na linha mais inferior. Para os bebês prematuros, a gente tem uma curva específica para eles, né? Mas mesmo aquele bebê que não é prematuro, mas que nasceu com um peso inferior, assim, ao mais habitual, nasceu mais próximo de 2 quilos, a gente tem que levar ele em consideração, o nascimento dele, para considerar o ritmo de ganho de peso dele, né? Sim. E outra coisa que gera discussão aí ainda, infelizmente, e os bebês que engordam demais com leite materno? Como é que a gente maneja isso? Isso é bem comum, né? As mães, às vezes, preocupadas, mas o meu bebê tá obeso, né? A gente vai olhar, assim, tem bebês que já nasceram maiores, e aí tu põe na curva, ele tá fora da curva, né? Ele tá no que seria quase considerado obesidade, mas eu sempre digo para as mães, não existe obesidade por leite materno exclusivo, né? O bebê que amamenta no seio exclusivamente, ele pode ganhar peso acima da curva, né? A curva a gente tem para ter um parâmetro, uma ideia, mas ela não pode nos engessar. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim. E é muito comum esse bebê que amamenta exclusivo no seio, que tá ali acima da curva, né? Acima da média,
quando ele começa com a introdução alimentar, deixa de amamentar exclusivo, quando ele começa a se movimentar muito mais, a ter um gasto de energia muito maior, ele baixa na curva. Então, até isso Ele vai estabilizando, né? Ele vai estabilizando. Então, até isso a gente tem que levar em consideração, né? Ah, mas ele estava na curva superior e veio para a curva média ali. Tem algum risco? Não tem risco. É o processo natural de um bebê que mamava exclusivamente no seio, ganhava peso super bem e agora começou na transição para a introdução alimentar, que não é fácil, que nem sempre o bebê vai sair comendo, né, um prato de comida e ele está gastando muito mais energia. Então é normal ter essa estabilidade, assim, baixar o ritmo de ganho de peso dele, né? Eu acho que o principal é a gente não determinar, assim, é muito comum nas consultas quanto que o bebê tem que ganhar, né, por mês. Depende do bebê, depende de quanto peso ele nasceu. Ah, em torno de 1 quilo por mês nos primeiros meses. Mas nem sempre. Às vezes ele vai ganhar menos e ele é um bebê super saudável e a gente pode seguir acompanhando, né? Depois ele baixa o ritmo de ganho de peso. Eu tenho bebês que às vezes mantêm, estabilizam de uma consulta para outra, manteve o mesmo peso, mas é um bebê que está super saudável, que a gente vê que está bem. Então, eu acho que o que a gente mais tem que levar em consideração não é o número, né? Eu digo para as mães, assim, tem duas coisas que as mães se apegam muito. Uma é o peso, que é só um número, né? Claro que tem casos que a gente precisa intervir mais ativamente. E as fezes do bebê, né? Eu recebo muita mensagem com fralda de bebê, né, dos bebês, enfim. Então, assim, são coisas que as mães se apegam de uma forma e que nem sempre precisa se apegar tanto, sabe? A gente tem que levar o todo em consideração, né? E não só o número, por exemplo, né, do peso. Eu acho que a gente tem aí no peso realmente essa coisa de que a gente vem de um histórico do bebê gordinho, né? Então, se pensava muito que o bebê saudável era o bebê gordinho, e aí a gente está tendo hoje uma geração obesa, hipertensa, diabética, né? Que é resultado daquele uso desenfreado de fórmula ali dos anos 70, 80, 90, né? E agora a gente está reescrevendo essa história. E a questão das fezes também a gente tem que ter muito cuidado. Eu costumo falar, até 1 mês de vida, o ideal é ter fezes todos os dias, no mínimo 1 vez por dia. E aí depois realmente vai acontecer de ter bebês que vão espaçar mais isso. Mas eu ouvi muito durante a minha graduação, por exemplo, e até pouco tempo atrás a gente ouvia: é normal que bebê que mama só leite materno ficar até 10 dias sem evacuar. Mais ou menos, né? Não no primeiro mês de vida, e 10 dias eu acho muita coisa para qualquer faixa etária, né? Mas assim, eu costumo falar, no primeiro mês de vida, em intervalos de 24 horas, o comum é a gente ter uma fralda, pelo menos, com fezes, né? Muitos bebês, a gente brinca que nem pato, né? Entrou e saiu, né? Vão sujar a fralda em todas as mamadas. E outros não. Claro que a gente vai observar também, tipo, ficou 26 horas sem fazer cocô, e aí fez aquele cocô que vem até a nuca. Não é preocupante também, né? A gente tem aí uma flexibilidade ali. Agora, Eu pode acho que a falar. gente sempre tem que individualizar, né? A gente tem que levar para cada caso. Então, outro dia eu atendi uma paciente no consultório que pediu para antecipar a consulta, a primeira consulta dela pós-alta, porque o bebê não estava evacuando, né? Então, ela consultou comigo. De fato, ele já estava uns 3 dias sem evacuar, mas ele tinha ganho peso super bem. Ele estava, eu acho que com 5 dias de vida, já tinha recuperado o peso do nascimento. Mamava bem, a pega era super efetiva, era uma pega boa. O bebê estava super bem. Então, eu disse para a mãe, eu disse, não, vendo esse ganho de peso, observando a amamentação, né? Observando a pega dele,
Claro que eu fiz o exame físico completo, não tinha nenhum sinal de Sim. alerta, o ânus era perfurado, enfim, tudo certinho. Vamos observar mais um pouco. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem que ele tinha feito muito cocô. Então, assim, cada caso é um caso. A gente tem. É um Uhum. sinal de alerta, o bebê que não evacua, é um sinal de alerta nos primeiros dias em relação à amamentação. Eu acho que sim, a gente tem que levar em consideração. Mas ele não é o único fator, né? A gente tem que Claro. considerar todo o conjunto da obra, assim. Eu costumo falar que nenhum fator é o único fator, né? Nem só o ganho de peso, nem as fezes, nem a urina, nem. Mas a gente tem que se atentar, porque são sinais, né? E aí é Exato. isso, bom, meu bebê não faz cocô há 3 dias, doutora, o que que eu faço, né? É para isso que estão aí os profissionais, para dizer, ó, vamos observar, observa isso, observa aquilo, porque daí a gente vai acompanhando de fato essa família, né? Sim, com E certeza. aí, Mari, a gente tem um bebê que teve alta lá com 2,7 kg, pesou na primeira consulta 2,700, a mesma, não ganhou nada. Qual a conduta? A gente já entra com fórmula, a gente prescreve consultora de amamentação, a gente observa o quê? O que, que a gente faz aí? Agenda a consulta para quando? Em geral, tá? Falando em linhas Sim. gerais. Então, geralmente, o que a gente faz bastante ali no consultório, né? Primeiro ponto, eu acho que é considerar o estado geral do bebê, né? Esse bebê tá bem, ele tá Uhum. ativo, ele tá hidratado, quais as condições desse bebê, né? Então, isso é o primeiro ponto. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse bebê pode ter perdido mais peso, né? Ele não perde peso só no primeiro, segundo dia. Às vezes ele ainda vai para casa perdendo peso. É muito comum, principalmente num parto, por exemplo, cesárea, que é a apojadura, que é a descida maior do leite, que ela aconteça às vezes no quinto, no sexto dia. Então, nos primeiros dias, esse bebê vai perder mais peso. Então, um bebê que ganhou alta com 2,700, talvez em casa, ele tenha chegado a 2,600. E quando ele consultou comigo com 2,700, ele já está em ganho de peso. Mas o único comparativo que eu tenho é o peso da alta e o da minha consulta. Então, assim, eu acho que a gente, Uhum. nesse momento, tem que avaliar. Esse bebê está fazendo xixi bem, ele está evacuando, como é que é o estado geral desse bebê, a atividade desse bebê? Como é que é a pega desse bebê? Esse bebê tá mamando bem, ele faz uma pega boa. Como é que tá a produção de leite da mãe? Essa mãe tá produzindo bastante leite, né? Esse bebê, por exemplo, tem um freio lingual que tá atrapalhando na pega. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí eu acho que o trabalho das consultoras, ele entra muito nesse momento, assim, para nos auxiliar em relação, não só nesse momento, né? Mas nesse momento eu acho que ele se faz fundamental, assim, para nos ajudar em relação a isso. Eu gosto de dizer para os pacientes que eu, no consultório, tenho meia hora de consulta. Eu avalio a Uhum. amamentação, mas às vezes o bebê acabou de mamar, ele não quer mamar. A consultora, ela vai na casa, ela vê o ambiente, a estrutura, a almofada de amamentação, a poltrona. Ela fica 3 horas, ela consegue ter uma avaliação muito mais ampla, né, do que eu no consultório em 30 minutos. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Entrar em contato com uma consultora de amamentação, avaliar o estado geral do bebê, entrar em contato com uma consultora de amamentação para fazer essa consultoria em casa, né? E revisar esse bebê em poucos dias. Então, 2, 3 dias, às vezes é comum no consultório, nos primeiros dias de vida, a gente pesar um bebê várias vezes, a cada 2, a cada 3 dias, porque daí eu tenho o comparativo da consulta dele depois pós-alta com a outra consulta comigo e não simplesmente a consulta, né, o peso pós-alta com a primeira consulta no consultório, que pode ter acontecido uma perda de peso ainda em casa. Então, eu acho Uhum. que isso é fundamental. Revisar esse bebê com mais frequência, nos cercar de possibilidades que possam nos auxiliar com esse ganho de peso. Assim. Então, isso eu acho que é o fundamental.
E outra coisa que eu falo muito para as minhas clientes é tenta manter essa pesagem na mesma balança. Com Porque às certeza. vezes dá umas diferenças de pesagem por uma desregulada de balança que é ali 40 gramas. Mas 40 gramas num bebê recém-nascido é muita Com certeza. diferença. Então, imagina, se 40 gramas é o que a gente espera que ele ganhe ali em 2 dias, e der 40 gramas a menos, a gente vai achar que esse bebê não ganhou peso, já vai encucar e tal. Então, sempre tentar pesar no mesmo local, né? Sem fralda, sem roupa, porque Sim, isso faz totalmente muita pelado. diferença, né? Com certeza. E outra coisa que também é uma coisa muito comum é a questão de que as mães têm muito medo, às vezes, né, de iniciar fórmula quando o bebê, por exemplo, foi na pesagem de 7 dias e esse bebê perdeu mais peso. E aí, às vezes, os pediatras orientam, né? Procura uma consultora de amamentação, mas eu vou prescrever fórmula também para a gente garantir. E aí muitas mães ficam resistentes a essa fórmula, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Mari, sobre a importância dessa fórmula neste momento e que ela não é definitiva, né? A gente pode muito bem manejar para tirar isso, né? Exato, com certeza. É muito comum o bebê que nos primeiros dias acaba precisando de um complemento, né? Eu acho que a gente sempre tem que levar em consideração a saúde desse bebê, né? Uhum. Então, já me aconteceu de atender no consultório um bebê que teve alta, vamos usar o teu exemplo, então, com 2.700, chegou no consultório com 2.600, né? 2.550. Esse bebê é um bebê que tá em perda de peso, né? Ele não é um bebê que possivelmente perdeu e está começando a recuperar, não. Ele é um bebê que ainda está perdendo peso. Então, Uhum. muitas vezes um bebê que não está urinando bem, né? Que a gente vê na fralda, é bem comum os cristais de urato, que parece um pozinho de tijolo, assim. Nem sempre a gente tem que se preocupar com isso e se apegar, mas a gente tem, é um sinal de alerta, a gente tem que ficar atento. Será que o meu bebê está eliminando os cristais de urato porque ele está desidratado, porque ele não está mamando bem, então é um sinal de alerta. Então eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, né? O bebê está bem hidratado, ele está bem ativo. Então, às vezes, é um bebê que segue perdendo peso, que não está muito ativo, que tem os cristais de urato na urina, que não está evacuando diariamente, tá ficando 2, 3 dias sem evacuar. A gente vai indicar uma consultora, a gente vai corrigir algumas coisas na pega, na amamentação, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Às vezes o freio lingual que está atrapalhando precisa de uma frenotomia, mas tudo isso é um processo que muitas vezes leva tempo. E com o bebê recém-nascido, às vezes a gente não tem tempo. Então, assim, para evitar uma desidratação importante, que pode ter consequências para esse bebê, para evitar uma internação numa UTI neonatal, a gente vai precisar usar a fórmula nesse momento, né? E hoje em dia a gente tem uma cultura assim muito radical, que isso eu sempre fico com receio, né? A mãe tem que amamentar exclusivamente no seio. Parece que se ela não amamentar exclusivamente no seio, ela é menos mãe. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que apoiar essa mãe. Isso eu acho que é o mais importante, né? A gente tem que dar suporte, tem que dar apoio. Então, se o pediatra avaliou, considerou que essa criança precisa de fórmula, provavelmente ela precisa. E não é um Uhum. caminho sem volta. Eu tenho inúmeros pacientes que usaram fórmula nos primeiros dias de vida até começar a ganhar, ter um ganho de peso mais efetivo, e que depois a gente suspendeu a fórmula e esse bebê seguiu amamentando no seio exclusivamente até os 6 meses e tá tudo bem. Mas essa mãe precisa de apoio. Eu tenho mães, Uhum. elas chegam no consultório carregando uma culpa. Tu fala em fórmula, a gente fica até meio com receio, às vezes, de dizer que precisa de uma fórmula. Porque muitas vezes a mãe não vai aceitar, assim, é muito comum isso acontecer. Então, eu acho que isso é o mais importante.
é a gente pensar no bem-estar e na saúde do bebê, né? Evitar uma internação numa UTI neonatal, por exemplo, evitar consequências mais sérias para esse bebê que podem acontecer por uma desidratação mais importante, né? Então, às vezes a fórmula se faz necessária e a família tem que apoiar essa mãe. Porque sempre tem, mas tu vai dar fórmula, mas não precisa fórmula, mas que horror, tu é preguiçosa, é tu que não quer amamentar teu filho, é tu que não tá te esforçando o suficiente para dar o seio pro teu filho. Tem muito julgamento e muita cobrança, né? E uma mãe que já nasce, a gente fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa mãe já nasce se culpando por tudo que acontece com esse bebê. E aí a gente põe mais uma culpa em cima dela por ela ter que fornecer um complemento, né? Ter que dar um complemento, mas é sempre pensando no bem-estar do bebê, na saúde desse bebê. Às vezes ele vai usar a fórmula por alguns dias até vir a apojadura, até essa mãe ter uma produção de leite maior, até corrigir a pega, até fazer uma frenotomia, por exemplo. E depois esse bebê vai conseguir sair completamente da fórmula e ficar no aleitamento materno exclusivo. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, a gente tem em mente que a gente precisa apoiar a mãe e pensar no bem-estar do bebê, sem culpa, sem cobrança, porque isso já é difícil para a mãe. Ela própria já se culpa por não estar conseguindo fazer com que o seu bebê ganhe peso só com o leite dela, né? Então ela já, será que meu leite é fraco? Ela já se questiona um monte de coisa. Ainda vem a rede de apoio, que em vez de apoiar, ainda às vezes está cobrando que ela amamente exclusivo no seio. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, essa mãe poder contar com o apoio e entender que muitas vezes é uma questão provisória, temporária, pensando no bem-estar do bebê, na saúde do bebê, e que depois vai poder ser retirada essa fórmula e ficar exclusivo no seio tranquilamente. Eu tenho muitos bebê às vezes que fica internado na UTI neonatal, que precisa de fórmula ali durante a internação, porque a mãe não tem como conseguir amamentar exclusivamente no seio durante a internação, sai da UTI e em casa fica no leite materno exclusivo. Então isso é muito comum de acontecer. Eu digo para as mães, não é um caminho sem volta. E eu acho que é isso que elas têm que botar na cabeça, assim, né? Quando foi bem indicada a fórmula pelo pediatra, ela tem que confiar no pediatra e tem que acreditar naquilo, assim. A gente está pensando no bem-estar do bebê, né? Isso é o que mais importa pra gente e a gente tem que dar o apoio para essa mãe. E eu costumo falar também, Mari, que não é porque a gente vai dar uma fórmula ali no momento que o bebê realmente está precisando, porque perdeu mais peso do que deveria, porque ele não está com as condições fisiológicas daqui a pouco para mamar, né? Tem o freio alterado, né? Ou tem a mãe tem atraso da apojadura por diabetes, por hipotireoidismo, por outras questões, às vezes é necessário. E a nossa premissa principal é alimente o bebê. Então, o que a gente vai fazer? Em conjunto, a gente vai estimular a produção de leite da mãe e suplementar com a fórmula. Em alguns dias, às vezes em horas, a gente consegue, às vezes, suplementar com o próprio leite ordenhado e aí ir retirando essa suplementação e deixar o bebê direto ao peito, né? O que é importante a gente saber disso? Que também não é assim da fórmula, então precisa da fórmula de 3 em 3 horas, um montão, e também não é assim, taca ali a mamadeira, né? A gente tem várias formas de dar fórmula de forma a proteger a amamentação. E aí eu acho que o papel da consultora entra muito, né? Porque daí, quando a gente tem uma profissional ali acompanhando, vendo o perrengue direto, né? A gente consegue proteger mais essa amamentação e recuperar o aleitamento exclusivo muito mais rápido do que quando entra mamadeira, chupeta e outros apetrechos na jogada. A gente tem uma pergunta aqui, deixa eu tentar buscar aqui, ó, da Dayana. Diabetes gestacional pode atrapalhar no início da amamentação?
A gente tem alguns fatores, né? Não dá para. É que nem a história da mãe, por exemplo, que tem alguma cirurgia mamária, né? Não dá pra gente generalizar. Cada caso é um caso. Então, tem mães que fizeram uma mastopexia e que vão ter maior dificuldade de amamentar. Mas isso não é, Uhum. nem sempre Não isso é um acontece. decreto, né? Não é um decreto. Então, assim, tem diversos fatores. É que nem o parto vaginal versus o parto cesárea, né? O parto Uhum. vaginal, tu tem uma pojadura geralmente muito mais rápida, né? Do que num parto cesárea. Mas nem sempre. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente, assim. É, a gente considera como um fator de risco para o atraso da pojadura a diabetes gestacional descompensada, né? Então, assim, quem tem diabetes gestacional, mas conseguiu controlar com dieta, mesmo com medicação, insulina, normalmente não passa por isso. Agora, em alguns casos de diabetes gestacional descompensada, pode ser sim que tenha um atraso na pojadura, que vai fazer o quê? A gente ficar mais alerta. Atento. Somente isso. Não é um decreto de que não vai amamentar ou de que vai ter problema. É simplesmente um sinal de alerta. Daqui a pouco essa aí vai ser a que não vai ter a alta em 36 horas, vai ter em 72 para poder acompanhar um pouco mais de perto. Daqui a pouco Sim. vai ser aquela que vai ter alta já com o cartãozinho da consultora dizendo, ó, chama para a gente ir acompanhando, porque a gente também pode ter medidas de estímulo para a pojadura também, né? Claro. Então, vai ter várias coisas que a gente vai poder manejar antes de prescrever a fórmula, ou ainda, mesmo com a prescrição de fórmula, a gente vai poder ir traçando em paralelo, né? Com Isso é certeza. muito importante, gente. Peso não é indicativo, nem baixo peso, nem excesso de peso, porque isso Não. também eu já ouvi. Ah, o teu bebê é grande demais, então tu não vai conseguir produzir leite, vai ter que dar fórmula. Não é. Eu já vi bebê de 4,8 kg mamar exclusivamente no Sim, peito, com já vi certeza. gêmeos mamarem exclusivamente no peito, né? Então a gente consegue sim. Claro que é mais cansativo, mais trabalhoso, né? Mas consegue sim, né? Com certeza. E outra coisa que eu ia falar em relação a essa questão da fórmula, né? Eu brinco que às vezes a gente prescreve a fórmula para a mãe. Por quê? Porque a mãe dá uma dose ali, uma medida daquela fórmula, e o bebê dorme descansado e ela pensa: ah, meu filho está alimentado. Quando ela relaxa, a ocitocina vem e aí vem aquela pojadura. E aí tem mães, várias mães que me dizem: Cintia, onde é que eu posso doar essa lata de Ah, fórmula aberta? Porque eu usei uma medida, uma né? vez. E nunca mais precisei. Ótimo, nunca mais precisou, né? Por quê? Porque é isso, às vezes é essa formulazinha ali que vai ajudar. É Mas engraçado, às vezes isso na ainda alta, é né? exceção, né? A maior parte consegue amamentar tranquilamente, Com certeza. exclusivamente. É engraçado, às vezes na alta do bebê, né? As mães já pedem. Se precisar, eu Uhum. digo que é a lata de segurança, assim, é só tá ali no armário, em cima, na cozinha, ela nunca vai usar, mas o fato de saber que tu tem uma lata guardada em casa para qualquer situação mais urgente, isso tranquiliza a mãe e já favorece, inclusive, na produção de leite, em uma série de Uhum. outros fatores para a amamentação. Então, Mas eu costumo dizer é também que legítimo. essa lata pode também esculhambar, porque se esse bebê tá mais choroso, e é super normal os bebês ficarem mais chorosos e tal, e não só por fome, e tu Sim, der lá 60 ml de fórmula e derrubar ele, daqui a pouco isso vai te deixar insegura em relação à tua amamentação. a tua Então com também, certeza. também tem que ter um cuidado aí para essa lata não se tornar uma bengala que vai permanecer, né? Claro, Ela tem que ser muito bem manejada aí. Eu sempre costumo dizer, se tá com a ideia de dar fórmula, aciona o pediatra, aciona a consultora em amamentação, porque com certeza vai ter muito mais chance de voltar ao aleitamento exclusivo, claro, com certeza. né? Uh,
Gente, a nossa ideia é fazer uma live curta, já foi, né, quase 40 minutos aqui. Então, ó, a doutora Fernanda entrou Fernanda entrou. agora, eu vou chamar ela, ver Chamou se para dar ela um quer dar oi. um oizinho. Aqui, aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se ela aceita. Mas eu quero saber se tem mais perguntas de vocês aí sobre o ganho de peso dos bebês, o que esperar. Fora o que a gente... Ah, e uma pergunta. Alô. Oi, fala. Oi. Vou botar meu celular para carregar. Entrou aqui. Entrou a Oi. Fê. Ai, que fofura. Só para dar um oi, desculpa, tava na luta. Na maternidade real. Ai, sim. Olha que coisa mais querida. Uma cara de sono ali, ó. Chegou da creche assim hoje. Então, doutora Fernanda, bem-vinda. A gente está aqui falando algumas observações sobre o ganho de peso, né? Dos bebês. Estão encerrando, né? Só queria dar um oi. Assim. Não, eu tenho mais uma pergunta ali que veio na caixinha que eu tinha anotado e tinha quase esquecido. Bebês que são pequenos para a idade gestacional têm maior tendência a ter dificuldade de ganho de peso? Os filhos. Quer falar, Fê? Não, pode falar. Pode falar. O que eu ia dizer, na verdade, é que ele vai ganhar peso provavelmente nessa curva mais inferior. Ele vai ter um ritmo de ganho de peso menor, mas dentro do padrão dele, né? Ele não vai ganhar o mesmo peso do que um bebê gig, por exemplo, né? Que é grande para a idade gestacional. Então, eu acho que é mais isso. Não significa que ele vai ter dificuldade de ganho de peso. Eu acho que ele vai ganhar o peso num ritmo menor, porque é o padrão dele, né? Uhum. O uso de fórmula como complemento pode favorecer que o bebê tenha cólica? Veio aqui a pergunta agora. A gente hoje em dia tem cada vez mais fórmulas específicas, enfim, as fórmulas estão cada vez se aperfeiçoando um pouco mais para tentar se aproximar. Nunca vão ser iguais ao leite materno, né? Mas elas tentam chegar mais próximo, então tem uma série de componentes na fórmula, mas a gente vê na prática que muitas vezes... A minha prática é essa, assim, a gente vê bebês mais constipados, com maior ressecamento intestinal e mais cólicas. E uma coisa que eu sempre alerto as mães que eu acompanho, as famílias, né, é cuidar muito dessa diluição da fórmula, né? Que muitas vezes eu pego bebês com cólica, com constipação, e aí quando a gente vai ver é diluição errada da fórmula. Coloca primeiro o pó e depois completa com água, ou coloca a colher medida cheia, né, e não nivelada. Sim. Então é muito importante cuidar essa diluição. Mas mesmo com a diluição correta, eu pego bastante caso de cólicas com as fórmulas. Mesmo as premium, as maxi, né? Porque é uma proteína diferente do leite materno. Tem que ir testando fórmula também, enfim, né? Tem muito tipo de fórmula, então às vezes a gente precisa ir testando diferentes fórmulas até achar aquela que o bebê vai se adaptar melhor, né? Mas tem que cuidar com esses testes, né? Sempre a Cíntia sempre fala assim, a gastro, né? Que eu mando bastante. Não é assim troca de semana em semana, tu precisa pelo menos 2 semanas para tu ver assim o efeito, sei lá, troca para uma R, tu troca para Active. Eu acho que isso também, porque às vezes as mães ficam tão nervosas que elas não esperam assim a adaptação. Não, às vezes é de um dia para o outro já quer trocar, né? Então tem que ter muito cuidado também com isso. E assim como muitas mães têm aquele mito de que o que eu comer interfere na cólica, né? Que a gente sabe que não, cientificamente a gente não tem comprovação nenhuma de que interfere. Mas tem mães que chegam para mim e dizem, eu tenho certeza que quando eu como tal coisa, o bebê tem cólica. Daí eu falo, então não come tal coisa por um período, né? Se tu acha que ele vai se sentir melhor, não come. E aí depois volta.
né? Porque não é, às vezes não é questão de alergia, o bebê não é alérgico à laranja, que a mãe sente que toda vez que come dá cólica. Mas ela sente isso, então tira por um período da respeitar o bebê, alimentação, né? vê como é que vai ser, e aí segue acompanhando, né? A gente Tá, eu não vou ter que tem. desligar aqui. Vai, Fê. Vai cuidar Tchau, da Fê, pequena. obrigada pela Beijo. presença, boa noite. A Eu gente tem acho, que ir acompanhando cada bebê, né? É isso, é dentro das suas particularidades, com né? Então, certeza. vai ter aquele bebê que vai tomar fórmula, não vai ter nunca uma cólica, assim como a Exato. gente vai ter bebês que mamam exclusivamente no peito e tem muita Muita cólica, cólica, sim, por e imaturidade. outros que vão mamar misto e vão ter, outros não vão ter, então cada bebê é diferente, né? Costumo falar que até Exatamente. os gêmeos são totalmente São diferentes às diferentes, com vezes. certeza. A gente teve uma pergunta do que a gente ainda não falou, assim, né? Se o fato do bebê não mamar no seio interfere na introdução alimentar dele depois, né? Como vai ser feita. Eu, na prática, não vejo isso interferindo, assim. Eu acho que a gente sempre tem que, eu digo para as mães, o mais importante da introdução alimentar é não criar grandes expectativas, né? Então, Uhum. até o primeiro ano do bebê, né? Até ele completar um ano, o leite, né? Materno, ou enfim, o complemento quando necessário, ele ainda é o principal alimento e nutriente do bebê. Então, o alimento, ele justamente, a alimentação, ela é complementar nesse momento, né? Exatamente. E é Então, um processo lento e gradual, né? Então, a gente não espera que esse independente, bebê saia comendo um pratão, assim como a exato, gente não espera que com 1 ano de idade esse bebê não coma ainda nada, né? exato, Então, é isso que exato. a gente vai ir acompanhando. E independente Mas se aleitamento materno ou uso de complemento, fórmula, enfim. o que eu percebo mais na minha prática como nutricionista é que alguns bebês alérgicos têm mais dificuldade de aceitar novos alimentos e às vezes a gente relaciona isso até com uma memória de dor, né? Sim, Porque sim, como esse bebê sofreu muito até o diagnóstico, até a restrição, às vezes ele tem uma resistência maior de comer, de conhecer os alimentos por causa dessa dessa alergia, memória dessa condição. gástrica, né? Sim, Digamos assim. Mas em relação à fórmula normal, eu não vejo, especificamente. apesar de alguns estudos apontarem que bebês que mamam exclusivamente no peito aceitariam melhor os alimentos, na minha prática eu não vejo isso. Uhum. Né? Eu vejo realmente. Eu até brinco, bebês que tomam Nelcate, por exemplo, são bebês que a introdução alimentar às vezes rola muito fácil, né? Porque eu brinco que Nelcate é tão ruim aquilo que qualquer coisa que A tu oferecer, tu oferecer palatabilidade uma é banana é complicada. um manjar dos deuses, né? Então, eu não vejo assim grandes diferenças entre o aleitamento exclusivo e a fórmula. Mas Sim, lembrando, gente, que a gente sempre vai preconizar o aleitamento materno exclusivo até o sim, 6º mês de vida, salvo quando necessário a o introdução uso da de complemento. fórmula, né? A Exato, gente falou bastante da fórmula aqui, porque eu acho que é importante a gente desdemonizar a fórmula, né? Ela não é, ela, assim como a cesariana, ela salva vidas exato, quando necessária, exato. mas em geral ela não é necessária, né? Então a Eu gente acho que esse é precisa. eu acho que esse é um ponto importante, assim, né? É tirar essa culpa e esse peso da fórmula e da cesárea, né? Elas têm Uhum. indicações bem claras, necessárias. Então, eu acho que quando a gente precisa, e aí eu acho que entra muito da relação da mãe com o seu obstetra, né, da gestante com o seu obstetra, no caso da indicação de cesárea, assim como da mãe com o seu pediatra de confiança, de relação, né, da relação médico-paciente para confiar na indicação real desse complemento
sem carregar essa culpa consigo e sem achar que é um caminho sem volta ou que o bebê vai acabar desmamando porque usa fórmula. Eu tenho bebês com indicação, enfim, que acabam usando o complemento até 1 ano de idade, mamando no seio e usando o complemento. Estão recebendo, eu sempre falo a questão da amamentação de sucesso, né? O que é, para mim, uma amamentação de sucesso não é exclusiva meramente. É aquela em que a mãe e o bebê conseguem criar um bom vínculo com a amamentação, né? Exato. Que eles estão felizes ali, que esse bebê está recebendo leite do peito de uma mãe que está se sentindo bem por isso. Com então, certeza. muitas vezes, uma amamentação mista eu considero de sucesso, enquanto uma amamentação exclusiva, que a mãe não tratou uma depressão por causa para não ter que tomar remédio, né? Que não tinha, ela não consegue olhar para o seu bebê porque está sentindo dor, porque está sentindo desconforto, porque não gosta. Essa amamentação eu não considero uma amamentação de sucesso. Por quê? Porque ela é exclusiva, mas o grande lance da amamentação... Ui, desculpa, me chutei aqui. O grande lance da amamentação é também criação de vínculo, é criação de apego, é desenvolvimento de laços, né? E não meramente a nutrição. Ela tem que ser uma coisa boa para a mãe e para o bebê. Eu acho que isso é fundamental, assim, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso. A gente sempre vai apoiar, a gente sempre vai incentivar, a gente tem inúmeras medidas para tomar antes de introduzir uma fórmula, um complemento, e a gente sempre vai tentar isso primeiro, mas a gente tem que apoiar essa mãe independente do aleitamento materno exclusivo. Essa mãe tem que se sentir acolhida e apoiada. Tem, né, hoje psicólogas, enfim, que falam, às vezes uma mãe que tá, um pai mesmo, que esteja dando um complemento para o seu filho com muito mais carinho do que uma mãe que está numa situação de sofrimento ali enquanto amamenta. Então, isso eu acho que a gente tem que levar em consideração. A gente não está falando contra a amamentação, Deus o livre, pelo contrário, mas é assim, é a amamentação levando em consideração o bem-estar dessa mãe e desse bebê, sempre. Isso, para mim, é o fundamental. E, para finalizar ali, a última coisa em relação ao ganho de peso é também a gente tirar essa coisa. Então, falando um pouco, a gente falou dos benefícios da fórmula, mas tirar essa coisa de que o bebê tem que ganhar entre 20 e 30 gramas de peso por dia, e se não ganhar, tem que complementar, né? Vai ter casos que se o bebê não ganhou 20, 30 gramas, vai precisar ser complementado? Sim, vai ter. A gente vai considerar a hidratação desse bebê, a gente vai considerar o desenvolvimento, né? E eu sempre falo, a carteira de saúde da criança é um mecanismo para as mães também se empoderarem e conseguirem questionar a sua consultora de amamentação, a sua pediatra, do que é melhor ali, e junto todo mundo traçar um plano de mais saúde para esse bebê. Então, vai ter vários bebês que vão ganhar, sei lá, 18, 15 gramas por dia às vezes, mas que eles vão estar com os marcos de desenvolvimento todos ok, vão estar se desenvolvendo, que não precisam de fórmula. Agora, se é um bebê que a gente está percebendo que está desidratado, é um bebê que a mãe passou por mamoplastia, por exemplo, que a gente já fez o manejo de amamentação, já tentou estimular, já entrou com os galactogogos e tal, e não engrena, porque vai ter casos assim, a fórmula vai ser necessária. Então, é esse balanço, assim, a gente fala muito em linhas gerais nas lives, né, e nos conteúdos, mas é importante a gente falar da individualidade, da gente considerar os sinais de risco para conseguir trazer aqueles que estão na individualidade para a avaliação, né? Eu acho que isso é o principal, assim, né? Então, são 2 pontos fundamentais. Um ponto que eu acho fundamental, que a gente falou rapidamente, que é a história do bebê gordinho, né? Que eu acho que a gente tem que tirar da cabeça, assim, essa ideia, né? Outro dia eu estava falando no consultório, então a gente quer bebês gordos
e adultos magros, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar isso da mente, né? Nem sempre um bebê gordinho vai ser um bebê saudável. Então, a gente tem que Mas avaliar pode como um ser todo. também, né? Pode ser também, pode ser também. É. Então, eu acho que é isso, é individualizar cada caso, né? Tem bebês que são mais, nasceram, como eu falei, restritos, ganham peso num ritmo inferior, comparado com outros bebês, que a gente não deve comparar, né? Mas, então, a gente tem que levar em consideração o bebê, né? Eu acho que isso é o principal, é o bebê com ele mesmo, como que ele nasceu, como se ele precisou ficar internado ou não, como foram os primeiros dias. Eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em amamentação e ganho de peso. Então tá, Mari, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo, a parceria. Essa live vai ficar gravada aqui no perfil e depois eu vou subir ela também no canal do YouTube. Então, queria agradecer a Mari, a Fernanda também pela participação. E eu que agradeço. Vou abrir espaço para tu te despedir. Nossa aí. Primeira live, estreando, assim, achei que foi ótimo. Acho que é um assunto super importante para a gente falar. Acho que a gente tocou em pontos importantes, assim. Então, eu agradeço o convite também para essa live. A Fernanda conseguiu participar junto com a Beatriz um pouquinho e acho que foi ótimo. Então tá, gente, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar lá nas caixinhas ou no direct, tanto meu quanto das gurias. E muito obrigada por todo mundo que assistiu. Só elogios para a doutora Mariana e para Fê. Os pacientes estão todos acompanhando. São profissionais maravilhosas mesmo. Muito obrigada. Um beijão. Obrigada, até a próxima, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.